tricolor quase venceu, quase, mas o Breno Guidon fez o gol do empate do Corinthians no finzinho do segundo tempo e o clássico terminou empatado 1-1. O ponto foi o mesmo para os dois, mas com peso diferente. Eu fiquei satisfeito porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. A raiva, porque faltou realmente pouco. Calma que a gente já fala do jogo. Vai, Corinthians! Até porque um clássico não é feito só dos contrastes dentro de campo. Existe um fator em comum na história recente de Corinthians e São Paulo: a bagunça política. Até no passado, era o Corinthians que estava numa situação complicada no bastidor político, né? Esse ano passou pro outro lado agora? Sim, passou pro outro lado e tomara que continue. A gente fica feliz como rival, sempre acreditando que eles vão cair, né? Se tivesse que dar uma dica pro seu amigo São Paulino pra passar por essa situação, o que você falaria pra ele? Mano, eu falo assim que, tipo, a vida é feita de segunda chance, deixa o casar. E tomara que continue. Clássico é clássico, cada jogo é um jogo. Pois bem, clássico é clássico. No de ontem, o Corinthians começou melhor. Até os 30 do primeiro tempo, foram 6 chutes contra nenhum do São Paulo. Mesmo assim, tinha torcedor preocupado com um cara em específico. Luciano, manda ele pra cá. Lei do ex hoje? Lei do ex não, sai fora, não. Não teve gol dele, mas teve de outro atacante, o chileno Gonçalo Tapia. O cruzamento na grande área, Tapia! Pro gol! Golpe de cabeça fatal! O São Paulo quase ampliou com o Luciano. E viu o rival chegar nas boas chances de Mateuzinho e Gustavo Henrique. A pressa pelo empate era inimiga da perfeição. O problema todo é que o São Paulo se comportou de uma outra forma no segundo tempo. Em razão disso, nós tivemos dificuldades de infiltrações. Colocamos a Pablo Maia para tentar de fechar por dentro, deixar eventualmente jogar por fora. Eles são perigosos dentro, então para fechar. A bola passou. E passou aos 44 do segundo tempo. Rasga o timão, bola pro gol! Breno Guidon empata o jogo no finalzinho. Foi uma bola que ela rebateu ali, ela sobrou. Eu fui virar pra chutar, eu vi o Breno passando, fui feliz em achar ele, não foi mais que dentro de fazer um gol. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Pelo lado do São Paulino, o empate teve gosto bem específico. O que fica com gosto amargo é porque a gente esteve próximo da vitória. Eles assustaram, eles tiveram um chute ali, não sei. Mas a gente estava bem, a gente estava controlando o jogo. A partida de ontem foi a primeira desde o afastamento de Júlio Casares da presidência. Porque, como eu falei sempre, São Paulo é maior que todos nós juntos. São coisas que a gente não controla, né? Como eu falei, o que a gente pode controlar é honrar a camisa que a gente veste todos os dias, dar o nosso melhor para poder recolocar o São Paulo onde ele merece estar. Ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir, de estar alinhados, de estar unidos. Isso. Por 4 milhões de dólares. Pois bem, agora não tem o que fazer. O Corinthians tenta se desfazer do jogador por insuficiência técnica e não consegue. Só que teve um problema aí no meio do caminho, alguns problemas, né? Não foi apenas um. Primeiro, Dorival escalou ele como titular na lateral direita diante do Bragantino. Ele foi péssimo, assim, para dizer o mínimo. Depois, no intervalo, ele substituiu o Tchoca, mantém o Kaká e ainda puxa o Kaká para defesa. E ele seguiu péssimo. Aliás, ele piorou, né? Tava ruim, parece que piorou. O Kaká foi lamentável no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. No jogo contra o São Paulo no Majestoso, ele não estava nem no banco de reservas. E, obviamente, todo mundo estranhou, mas entendeu. Pensou, bom, é óbvio, né? Depois da atuação lamentável que ele teve em Bragança, é fato de que ele não está mais nos planos. O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, que inclusive fez a sua estreia contra o São Paulo, tá tudo certo. Aí, o Dorival já tinha elogiado o Kaká contra o Bragantino, apesar de tudo que todo mundo viu. Ele disse, ele não fez uma má partida, porque não sei o quê, o jogador que ele estava marcando era muito difícil, né, que era o Mosqueira, bababá. Aí, de repente, ele vem com a informação, não, o Kaká não foi opção técnica, ele está lesionado. Opa! E eu na hora pensei, Miguel,
migué, sabe aquela história? Não, ele tem um desconforto e tal, pra não escalar o cara. Mas assim, foi só não foi uma suspeita, né? Meu Deus, estão enganando a gente. Não, tipo assim, beleza. Às vezes é comum no futebol, né? Você não quer fritar o jogador, né? Não, ele tá com uma lesão, por isso que a gente não relacionou. Só que aparentemente ele tem uma lesão no abdômen. Uma lesão não muito comum, assim, no oblíquo, sabe quando você malha assim, né? Eu não sou muito marombeiro, né? Mas quando você malha o abdômen, né, de frente aqui, né? Mas aí quando você malha de lado, você faz o oblíquo aqui, né? Ele teve uma distensão ali, né? Ele teve um estiramento, melhor dizendo, no seu, na parte oblíqua do seu abdômen. E, portanto, não foi relacionado. A questão não é só uma opção técnica. Até porque o Dorival não me parece, digamos assim, menosprezar o Kaká por parte técnica. Enfim, é uma opção dele. E ele está fora por lesão. Só que aí vem a informação de que o Atlético poderia ter recuado na negociação e, obviamente, a primeira sensação que a gente tem é, bom, também, né, depois da exibição lamentável, estapafúrdia que ele teve em Bragança Paulista, qualquer clube que estivesse negociando com o Kaká ia pensar 2, 3, 50 mil vezes. Não, peraí, deixa eu repensar aqui com o meu scout, porque será que é esse cara que eu preciso mesmo? Mas aí vem uma outra informação, de que o Mário Celso Petralha, por conta de uma dívida referente ao Alex Santana, que o Atlético já comunicou, já notificou o Corinthians no ano passado, no valor de 12 milhões de reais, teria recuado, melhor dizendo. E tem outra situação, o Corinthians também, inicialmente, estaria cedendo o Kaká por empréstimo, no mesmo molde que fez com o Félix Torres, só que o Corinthians decidiu que apenas quer vendê-lo, por empréstimo não é o suficiente, né, decidiu vendê-lo e obviamente o Atlético não vai pagar mais de 20 milhões de reais para ter o Kaká nesse momento, então as tratativas estão praticamente encerradas, não há uma desistência oficial, mas assim, é muito difícil, né, se o Corinthians definiu que quer só vender, vai ficar complicado, se deve ao Atlético pelo Alex Santana, vai ficar mais complicado ainda. Então você teria que pagar o Alex Santana, teria que conversar com o Mário Celso Petralha, teria que tentar sensibilizar os caras, convencê-los a emprestar, o Atlético ou teria que ter o valor para compra, e aí teria que ter muita convicção no jogador, e não é o caso, né? Ele tá numa fase técnica terrível. Então assim, muito, muito, muito difícil do Kaká sair do Corinthians nesse momento. Qualquer novidade eu te atualizo sobre isso. Vamos falar de outro jogador? José Martínez. Eu já trouxe aqui no vídeo anterior a leitura e a insatisfação do Dorival, que ele revelou na sua entrevista coletiva, quando questionado sobre o José Martínez, e a informação é de que ele não responde o Dorival pelo celular, pelo WhatsApp, tem falado apenas com o Marcelo Paz, e o Dorival simplesmente se saiu com a seguinte manchete, né? Olha, o Martínez, a gente não sabe, ele vai ter que recuperar o espaço dele dentro do grupo assim que ele voltar. Eu não tenho nenhuma previsão de contar com ele. E vamos lá, né, gente? Não é a primeira vez. Aliás, é a quarta vez. É a quarta vez que o Martínez atrasa numa reapresentação. Ok, estamos falando de algo atípico, tá? De jogadores ou de pessoas que estavam na Venezuela no momento da invasão e da prisão lá do Nicolás Maduro, pelo Donald Trump. E aí, obviamente, quando ele tem uma situação muito particular, né? Porque nesse momento ele está pedindo a reemissão do passaporte, que já deu problema outra vez, aí dessa vez ele foi lá regularizar, e aí nesse período, nesse meio tempo, houve a invasão e ele ficou meio preso lá, digamos assim. Só que todo mundo que teve algum tipo de problema, ou que ficou na Venezuela por conta disso, já resolveu, já saiu, e o Martínez segue lá. Mais do que isso, não dá satisfação, não se justifica de uma forma plena ou aceitável para a comissão técnica, todo mundo se reapresentou, todo mundo deu o seu jeito, todo mundo tá treinando, já jogando, a temporada já começou, ó, tem uma cota, e aí, não bastante, vem uma foto da esposa, namorada, cônjuge do jogador, na piscina, curtindo férias com ele. Ou seja, não é que ele esteja no exílio, não é que ele esteja enclausurado, não é que ele esteja preso, não é que ele esteja inviabilizado. Não, o Martínez está numa buena, rapaziada.
E o mais do que isso, porque daqui a pouco, se o cara tá numa condição difícil, que ele não consegue voltar por conta de uma questão, né, política, geopolítica, uma crise, né, diplomática, e o cara não consegue embarcar, aquela coisa toda, e aí o clube está ciente de tudo, ele está conversando com os caras, ele está, digamos assim, se dispondo a tentar alguma coisa. Não, rapaziada, eu vou pegar um ônibus aqui, via terrestre, com a documentação que eu tenho aqui, com a minha identidade, vou até a Colômbia, da Colômbia eu pego um voo, sei lá, nem sei se isso é possível, tô aqui conjecturando só para dizer para vocês que o que falta muitas vezes ao Martínez é uma vontade, uma predisposição de querer ajudar, e de dizer para os caras, pô, eu tô incomodado com isso, sabe, pô, vocês já estão começando eu vou, me passa a cartilha aí dos treinamentos, eu vou trabalhar aqui com o personal, eu vou dar um jeito aqui, porque eu quero chegar e quero brigar por um espaço, pô, eu terminei muito bem o ano, a gente foi campeão da Copa do Brasil, fui titular, fui um destaque, não sei o quê. Nada disso acontece. Aparentemente ele tá dando de ombros. E assim, não é a primeira vez, o Corinthians inclusive cogita multá-lo dentro do permitido pela lei em até 40% do seu salário. Porque, cara, é inacreditável, mais do que um desrespeito com a instituição, com a comissão técnica, né, e com a diretoria, que são os seus comandantes nesse caso, com os seus companheiros, né, porque assim... De acordo com informações do jornalista Gustavo Machado, o Corinthians analisa com bastante atenção a possibilidade de repatriar Everton Ribeiro em 2026. O meia, que atualmente é um dos pilares do Bahia, vem demonstrando alto nível técnico, regularidade e liderança dentro de campo. Fatores que chamaram a atenção da diretoria alvinegra. Mesmo com a experiência acumulada ao longo dos anos, Everton mantém um desempenho sólido e segue sendo referência no futebol brasileiro, o que faz o Timão enxergar sua volta como uma oportunidade estratégica. A avaliação interna é de que o retorno do jogador não agregaria apenas em qualidade técnica, mas também em maturidade e espírito de liderança, características que o Corinthians considera fundamentais para montar um elenco competitivo e vencedor na próxima temporada. Outro ponto positivo é o alinhamento entre Everton Ribeiro e Dorival Júnior, atual técnico do clube. Ambos trabalharam juntos no Flamengo e mantêm uma excelente relação profissional, o que facilitaria a adaptação do meia ao estilo de jogo de posse e movimentação que Dorival costuma aplicar em suas equipes. Financeiramente, o negócio também é visto como viável. O Corinthians entende que o jogador não exigiria altos valores salariais, tornando a contratação um investimento de ótimo custo-benefício. A proposta inicial seria de um contrato de 1 ano, com possibilidade de renovação automática caso metas de desempenho sejam atingidas. O departamento de futebol vê essa possível chegada como uma adição valiosa ao setor criativo do time, trazendo mais alternativas em bolas paradas, passes decisivos e controle de ritmo, algo que o clube vem carecendo nas últimas temporadas. Além disso, a postura profissional e o respeito que Everton Ribeiro inspira nos colegas de equipe são aspectos que pesam a favor de sua contratação. Dentro do Corinthians, a ideia é que ele possa exercer um papel de liderança técnica e comportamental, ajudando a consolidar um grupo mais experiente e equilibrado. Dorival, por sua vez, já teria dado sinal verde para a diretoria, demonstrando total confiança no potencial do meia para ser uma peça importante no novo projeto corintiano para 2026.